Bem-vindos nessa semana, a segunda semana do período de Shovavim, um período muito intenso, muitos desafios, mas para quem está consciente da possibilidade que está sendo aberta agora, aquilo que parece ser algo que exige demais. Muitas vezes na vida, a gente enfrenta situações que exigem muito a nossa energia, o nosso desprendimento, o nosso equilíbrio, o nosso balanço. Essa é uma delas, esse período é um período que nos coloca nessa situação de alerta, mas aquele que está consciente entende que, dependendo do lugar que ele está olhando para esse contexto, ao invés de parecer uma tragédia, parece ser algo auspicioso e abençoado, porque é exatamente o momento de fazer a diferença de uma forma que agora, se eu fizer um pouquinho, eu vou ter como resultado algo gigantesco. E vamos entender que o resultado, ele não consegue mudar a causa. Nós precisamos trabalhar na causa para mexer no resultado. Então, isso já é o primeiro ponto importante. E eu, na hora da meditação, falei para vocês uma palavra. A palavra era qual? Quem quiser aqui escrever aqui no chat, por favor. Cadê? Pronto. Tá. Então, a palavra que nós falamos na meditação vai nos conduzir durante todo o caminho que nós vamos fazer hoje. Eu vou até escrever, porque muitas vezes eu recebo a inspiração, e eu vou dizer para vocês, a inspiração eu vou escrever. Vamos, em primeiro lugar, nos posicionar dentro da história literal. Nós estamos fazendo a leitura Vaerá, Parashá Vaerá, e apareceu a segunda porção do segundo livro da Torá, que se chama Êxodo, traduzido do hebraico, Shmot, nomes. E nós aqui estamos encontrando, se a gente puxar pelos últimos acontecimentos da porção anterior, o povo hebreu, que vivia muito bem no Egito, até que chega um momento em que o próprio faraó, que não conheceu Yosef, acaba se esquecendo de quem foram aqueles que vieram junto com Yosef, quem é esse povo, os filhos de Israel. E esse povo, aos poucos, vai sendo escravizado. Inicialmente, aquela situação deles estarem bem posicionados, estarem vivendo bem no Egito,
essa situação, depois de 200 anos, ela é trocada por uma situação oposta de opressão e tirania. E nós vamos entender o que é essa opressão dos dois lados. Quem recebe a força da opressão e da tirania, pela força acaba se tornando um escravo. E, logicamente, aquele que está dando as ordens se transforma num tirano, e a sua vontade é a que torna a realidade muito dura, muito triste, muito difícil de ser vivenciada por aquele que é o escravo. Mas o escravo não tem escolha. Aqui começa também um parâmetro. O escravo, como escravo, ele perde o seu livre-arbítrio. Ele não tem escolha. Ele não pode decidir nada, porque quem decide por ele é o mestre. Moisés já tem 80 e tantos anos. Moisés foi colocado numa teivá, numa espécie de uma cesta no Nilo. Naquele momento do seu nascimento, nós já temos aqui uma situação já bastante amarga para o povo hebreu. Nós podemos até pensar a Míriam, irmã de Moisés. O nome de Míriam está ligado a uma situação de amargura que existia naquele ponto da história em que o faraó fala que é para afogar todos os meninos que nascessem. Primeiramente, o povo hebreu, os pais de Moisés, por exemplo, eles se separam e o pai fala para a mãe: se eu não quero de forma alguma que o fruto do nosso encontro seja de alguma forma que ele perca a sua vida. Então ele prefere se afastar da sua esposa para que não aconteça essa situação de cortar a vida. Mas o povo hebreu continua dentro de uma situação de opressão cada vez maior. Ele volta a estar com a sua esposa. As próprias parteiras que eu falei na semana passada, que são as mulheres na semana passada, são as grandes heroínas dessa história. E eu não estou falando simplesmente das mulheres do povo hebreu. Vamos aqui lembrar, inclusive, que a própria princesa, filha do faraó, é aquela que resgata Moisés das águas e ela cuida dele como se ele fosse o seu filho, e por isso ele cresce dentro do palácio do faraó. Por conta dele aprender tudo, conhecer tudo, num momento ele vê um egípcio maltratando de um irmão seu, e ele acaba, através de uma meditação, ele acaba matando esse egípcio, e outras duas pessoas viram isso acontecer, e ele é obrigado a fugir do Egito. Ele vai para a terra de Midian, lá ele vai encontrar Yetró, seu sogro, vai encontrar Séfora, Tsifora, a sua esposa, e ele vai estar lá pastoreando. É como se várias coisas vão acontecer, mas então a gente chega nesse momento
em que ele tem 80 e tantos anos, e quando a gente pensa 80 e tantos anos, a gente, de novo, assim como Avram, nessa mesma idade, mais ou menos, a gente fala, bom, já está com a vida ganha, né? Já está na aposentadoria. Mas ele tem ali um momento de iluminação em que ele conversa com o Criador na sarça ardente, ele tenta negociar com o Criador, dizendo que ele não tem capacidade de fazer, de atender a solicitação do Criador, que ele não está preparado, que ele não é a melhor pessoa, e ele tenta tirar com N justificativas, ele tenta tirar o corpo fora, mas no fim das contas, ele aceita e ele retorna para a terra do Egito e lá vai ele se encontrar com o faraó e por conta deste encontro que ele tem com o faraó, a situação do povo hebreu fica ainda mais complicada, porque o faraó, ao escutar Moisés, ele pergunta para ele, mas quem é esse? Que Moisés chega para o faraó e fala, bom, agora deixa o meu povo sair, eu estou vindo aqui representar o Deus, e o faraó fala, mas quem é esse Deus? Que poder tem esse Deus? Ele é o Deus da onde? O que ele representa? O que ele tem de posses? O faraó quer traduzir o Deus de Moisés de acordo com aquilo que ele conhece, de acordo com a sua consciência. E guardem isso. E Moisés tenta explicar para o faraó quem é esse Deus. E esse Deus que se apresenta para Moisés, quando ele está conversando com Moisés, ele mesmo fala, eu sou Hashem. Ele está se apresentando de uma forma diferente e ele fala, eu me apresentei aos patriarcas de uma outra forma. Ele usa um outro nome. E o próprio faraó, estamos falando de Adonai, e o próprio faraó, quando fala sobre esse Deus, fala sobre Elohim. E nós estamos aqui falando de um livro que tem o título de Nomes, e para quem já está aqui há muitos anos, vai entender que nós estamos falando sobre os nomes de Deus. E se essa é a segunda porção, nós estamos falando sobre a sabedoria da sabedoria, sobre a sabedoria de algo muito elevado, formar como se a gente estivesse caminhando dentro de uma árvore da vida, que está dentro de uma árvore da vida, dentro de uma dimensão, Hormá de Hormá. Nós estamos falando sobre um Deus que, ao se apresentar, ele inclusive fala, eu me lembrei da aliança. E quando a gente faz essa leitura, levando essa leitura ao pé da letra, olhando os filmes ou as novelas bíblicas que apresentam as pragas, parece que está tudo muito claro nessa história. Muito claro. Existe um Deus todo-poderoso, ele quer ser reconhecido. O povo hebreu, povo escolhido, o reconheceu e por conta disso, ele vai ser colocado num time. Os egípcios não reconheceram este Deus, tem outros deuses, não reconheceram Hashem, o tetragrama,
Então, eles estão sendo colocados num outro time e nós vamos ver aqui opressores, tiranos, vítimas e uma grande força que vai fazer certos milagres acontecerem. Alguns vão ser beneficiados e outros vão ser muito prejudicados e vão sofrer muito. Lógico, nós estamos falando das pragas, nós entramos nessa porção que fala das pragas e levando ao pé da letra. Se a gente não quiser olhar para mais nada, a gente vai entender aqui uma história que mostra claramente que aquele que acredita em Deus se sai bem no fim da história. E aquele que recusa crer e ter fé em Deus vai receber uma porção de pragas e vai se dar mal na história. Quem acredita em Deus vai vencer. Quem não acredita em Deus vai sofrer e vai perder. Eu posso ter essa visão. Está muito claro. Mas quem está aqui quer entender algo que não faz sentido. Porque se Deus é o tetragrama, que é esse entendimento total da criação, algo infinito, algo que a gente não consegue, a gente entende, mas ao mesmo tempo a gente não consegue entender. Nós falamos, Deus é tudo, porque Deus é tudo. Mas por mais que a gente fale, Deus é tudo, a gente não vê Deus em tudo. Infelizmente. Por que essa história está se repetindo? Porque nós ainda estamos no meio do caminho. Um dia nós vamos conseguir entender 100% que Deus é tudo. Hoje, o quanto da história do faraó está nesse nível dentro de cada um de nós, e a cada ano, quando a gente fala sobre essas pragas, o quanto nós estamos entendendo que essas pragas não estão acontecendo fora, que essas pragas estão acontecendo dentro, que esse faraó não está fora, que esse faraó está dentro, que, levando da história literal para algo um pouco mais profundo, quando no final da última história, da última porção, Moisés vai para o faraó e diz para ele, liberta meu povo, e o faraó fala, liberta? Eles estão tendo tempo para pensar que eles têm que ser livres? Então está faltando trabalho. Então, a partir de agora, ao invés só de construção física, vocês vão também construir as formas e vão fazer os tijolos. E eles não dão conta, porque eles não têm mais tempo. Eles veem que eles estão se reproduzindo. O faraó começa a dar trabalho, mais trabalho para eles, primeiro pensando que ao entregar muito trabalho físico, eles não vão ter tempo de se expandir. Só que aqui, quando a gente está falando dessa história literal, a gente está falando só de fisicidade. Nós estamos falando só de um nível. No nível físico. Nesse nível da fisicidade, o faraó pensa, eles estão cansados, eles vão trabalhar muito, eles não vão ter tempo de se relacionar, vão estar muito cansados, não vai ter novos descendentes. Eles continuam, mas o que acontece? O povo hebreu continua crescendo. Depois, agora eles estão com isso, com tempo, para fazer esse tipo de solicitação, realmente está faltando trabalho.
E aí o que acontece? O povo hebreu vai ter que, além de construir o físico, vai ter que fazer também o tijolo. Como se ele não somente tivesse que criar o sustento, a ferramenta, ele também vai ter que criar essa base para construir. Então, é como se cada vez mais o trabalho físico, esse peso do fardo do trabalho físico, fosse sendo jogado em cima das costas deles. E eles realmente vai chegar um momento que eles não dão conta, porque é muito. E eles voltam para Moisés, e aqui vem uma reclamação. Puxa, Moisés, o que que você está fazendo conosco? Você percebe que você não veio aqui para nos ajudar? Você está nos atrapalhando. Porque isso que você está fazendo, de pedir a liberdade para o faraó, está trazendo muito sofrimento para nós. E eles se colocam contra Moisés, porque eles não querem mais sofrimento. Porque eles, neste momento, não entendem que a única forma de sanar o sofrimento é lutar diferente, é sair da consciência da vítima. Eles, quando estão reclamando com Moisés, estão se colocando num lugar que diz o seguinte: olha, estava muito bom antes, estava ótimo, tudo bem, não estava tão bom, mas estava dando para levar, eu estava sobrevivendo. Agora eu nem sobrevivo mais. Agora a condição da minha sobrevivência está muito pior. E aqui a gente traz para a nossa vida, quando a gente pensa no conceito da liberdade, o quanto essa história está diferente da nossa realidade. O quanto esse conceito da liberdade está fazendo parte e está alimentando os nossos pensamentos, as nossas ações, o nosso julgamento. Bereshit bara Elohim. O nome Elohim é um nome que está ligado a julgamento. É um nome que está ligado à fisicidade. É um nome que está ligado a um Deus que está ligado a uma frequência de causa e efeito, de equiparação. Essa foi a palavra que chegou para nós durante a meditação. Equiparação mostra que existe uma causa e existe um efeito. Eu não consigo desagregar. Eu não consigo soltar. No começo, Moisés falava com o faraó, porque nós vamos ter aqui 7 pragas nessa porção, e depois as outras 3 vêm na próxima. Essas 7 pragas o faraó recebia, muitas vezes ele aceitava e depois ele voltava atrás. Então, se fala que o coração endurecia. As primeiras, inclusive, ele falava para os seus feiticeiros mágicos, ele falava, vocês sabem fazer isso? E eles faziam igual. E aí ele falava, então esse Deus aí não tem força. Vamos trazer aqui para o nosso tempo. A criatura e o Criador. O Criador não vai ser modificado pela criatura. Da mesma forma que eu já falei hoje, a causa muda o efeito, mas o efeito não muda a causa. O sintoma não cura a doença. O Criador, quando comparado com o faraó, como o faraó tem a visão do limite,
o faraó enxerga o Criador de acordo com a sua visão limitada. Mesmo com a sua visão limitada, o Criador vai ser limitado pelo faraó? Não. Mas como o faraó não enxerga isso, ele acha que ele é mais forte que o Criador. Nós também, no momento, em N momentos, a gente acha que a gente pode ir contra, e a gente vai errar muitas vezes. A gente tem ainda um longo caminho de aprendizado. Mas eu quero dizer, em momento nenhum, errando ou não errando, se achando ou não se achando, a gente vai poder acreditar que aquilo que a gente faz vai alterar a condição do Criador, como se a criatura fosse mudar o Criador. Quer dizer que porque eu sou do mal, eu vou mudar o Criador? De jeito nenhum, de forma alguma. Então, o Criador não muda absolutamente nunca. Nós é que precisamos mudar para estar vibrando como Ele. O significado das pragas. As pragas destroem e destruíram os que não tinham fé. E as pragas construíram aqueles que tinham fé. Através das pragas, toda uma condição de fé foi sendo criada dentro daqueles que estão sendo preparados para abrir o mar daqui a 2 semanas. As pragas foram necessárias para ambos os lados. Aqueles que não tinham fé e não reconheciam, sofreram muito. Como nós. Como é vazia e triste a vida daqueles que não têm fé. E as pragas construíram, as dificuldades, as situações construíram a fé dentro daqueles que tinham fé. Porque ela não se faz da noite para o dia, ela não chega de bandeja. Olha, eu sou uma pessoa de fé. Não. Nós estamos trabalhando passo a passo, condição a condição, em todos os momentos. Então, obrigada pela presença de vocês. Sexta-feira nós vamos estar juntos. Essa Shabat vai ser especial, porque nós também vamos estar unindo a Shabat, que fala sobre as pragas, porque nós queremos cancelar as pragas, na lua nova de Aquário, e vai ter toda uma condição nessa lua nova muito importante. Nós estamos em Shovavim, realmente a situação está bem estreita e apertada, e quanto mais a gente estiver ligados nessas possibilidades, porque cada uma dessas palavras estão abrindo possibilidades dentro de nós, e é isso que a gente quer. A possibilidade de enxergar além. Combinado? Então, obrigada.